estou aqui mais uma vez no Impacto LK, o nosso podcast do Instituto Luther King, com o objetivo de trazer pessoas e informações ligadas à cultura aqui da nossa região, com foco, no desenvolvimento do afroempreendedorismo. E hoje eu estou muito feliz, Valéria, estou feliz pela entrevista. Aliás, eu adoro o que eu faço, adoro as entrevistas, pessoas, vocês acompanhem, aí siga aqui quem ainda não nos segue e acompanhe as entrevistas anteriores, que só pessoas incríveis, e hoje não seria diferente. Mas particularmente eu estou muito contente porque eu tive a oportunidade, o privilégio de aprender muita coisa ligado à questão do audiovisual que a gente vai conversar aqui. Bem-vindo, eu trago aqui Jefferson Paulino, que eu gosto. Eu conheci você, Jeff, pelo próprio Instituto Luther King. Sim. No começo do ILK, quando ele teve a formação, ele faz parte também, é parceiro nosso, parte do conselho, e foi quando eu tive o prazer de conhecê-lo. E de lá pra cá, a gente já teve aí, trabalhamos juntos e tive o privilégio de ser convidada para trabalhar com ele num curta que a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero que você se apresente, e você é daqui da Baixada, eu sei que você trabalha uma vida, a gente estava conversando aqui nos bastidores, Jefferson, e você trabalha com essa questão, eu falo audiovisual, mas eu vou trazer, você começou já a trabalhar com a questão do teatro desde novo. Quero que você faça mais ou menos essa sua trajetória de como que você chegou hoje como diretor, produtor, roteirista, com uma história muito bem consolidada. Para quem não sabe, o Jefferson ele é premiado, ele tem vários filmes premiados nacionalmente e internacionalmente. Então, Jefferson, por favor, me fale, como é que você começou? Você falou que novo você começou no teatro na igreja. Você foi porque era uma brincadeira? Você foi porque achou interessante? Me conta aí esse começo. Legal. Obrigado pelo convite, que é um prazer estar aqui com vocês, Sei da missão de vocês, e sei que é sério, esse projeto, esse foco de apoiar empreendedores negros, e sei também da necessidade, Porque eu, como produtor audiovisual, tendo uma empresa, sei a luta que foi lá no começo de entender, por não ter essa cultura familiar, não ter esse aprendizado na escola, muitas vezes escola pública, que é uma parte que os empreendedores negros acabam passando. Então, pra gente é um desafio danado, Então, prazer estar aqui com a LK e poder de alguma forma a gente somar e apoiando esses empreendedores negros e conhecendo essas histórias que nos ajudam, a se motivar e fortalecer ainda mais a nossa caminhada e motivar, pra que a gente não desista diante de todos os percalços que a gente enfrenta. Sim, então, você perguntou a respeito de como eu realmente iniciei no teatro, na igreja, e aí o início foi por obrigação, porque me obrigavam. A minha mãe, ela sempre observou essa questão artística em mim. Ela me via brincando com os brinquedos, com as coisas, brincando com os bonecos. Ela via que eu ficava horas lá com os meus bonecos e criando histórias e fazendo coisas e tudo mais. Então ela percebia que eu tinha um talento. E ela, na verdade, desde pequenininha me incentivava, inclusive, a escrever um livro. Pô, escreve essas histórias que você fica aí brincando com seus bonecos, que você não escreve. Ela, não sei o que, tal. Então eu sempre fui meio relutante a expor, essas questões artísticas que tinha dentro de mim, mas ela nunca desistiu e ficava lá insistindo. Então, na igreja foi o caminho que ela achou um caminho mais fácil para poder fazer, porque tinha aquelas programações de Natal, de Ano Novo, de Dia das Mães, Dia dos Pais. E aí uma igreja evangélica tem esse hábito de sempre ter apresentações, esse tipo de coisa, então ela me falava, bom, você vai fazer. E aí a questão que eu mesmo obrigado fazia, e as pessoas gostavam, dava certo, tinha resultado. Já tinha esse talento, ela foi perspicaz, Ela sentiu ali esse talento. E aí isso foi me motivando e dando mais força pra ela me fazer ir mais à frente. Tá vendo como eu tinha razão? E é isso, e foi fazendo assim. E era uma mistura, das apresentações religiosas da igreja e também representações sociais também, porque a gente fazia apresentações em locais assim
onde tinha prostíbulo muito forte, uma questão muito forte no centro de Santos. É verdade. Para crianças, era um negócio muito forte, então eu fazia algumas apresentações para esse público também. Então era um misto de tudo, que isso tudo foi me motivando e me dando cada vez mais prazer e entendendo a potência, né, da arte no sentido de transformar pessoas e apoiar no processo de desenvolvimento delas. Isso era um período que final da década de 90, começo de 2000? Nasci em 84, né? São 84. 90. No início de 90. Início de 90. Então foi esse processo aí meu inicial na arte. Então na igreja eu fui me desenvolvendo e fazendo. Aí na igreja tinha um grupo profissional, mais profissional, né? De teatro, que também priorizava muito essa questão do desenvolvimento. Então eles faziam bastante curso. Aí primeiro desse grupo de teatro fui estudar mímica. Eu fiz um seminário em Campinas. Fiz durante 3 anos seguidos um seminário em Campinas, que acontecia só no período de férias. Que uma pessoa que estudava mímica nos Estados Unidos vinha para Campinas e replicava um pouco dos aprendizados dela numa semana dentro de um seminário lá em Campinas. Então, durante 3 anos eu fiz esse seminário. Então, foi me desenvolvendo nessa pegada aí, né? Até que eu entendi ali que a igreja estava me ajudando muito, me ajudando no desenvolvimento, mas eu precisava romper essa barreira e também me experimentar em outros espaços, outros ambientes, porque ali já era unanimidade, todo mundo gostava de mim, talentosíssimo, maravilhoso. Então, já chegou num patamar que já tinha conquistado ali, né? Eu falei, poxa, eu preciso aprender coisas novas e experimentar, né? Então o início foi por um convite da Maria Antônia Toro, que é uma diretora aqui da região, que me chamou, ela me viu atuando num projeto, e aí ela me chamou para fazer um curso de teatro com ela de 1 ano. Então foi a primeira saída da igreja que eu comecei, e aí conhecendo a trajetória dela, né, e estudando com ela, eu soube que ela me falou que ela estudou no Teatro Escola Macunaíma, em São Paulo, e aí me gerou desejo, 19 anos, aí eu fui estudar também teatro em São Paulo para poder também me desenvolver um pouco mais profissional. Então foi aí que eu tive aquele choque de realidade, né, de que eu, né, na igreja era unanimidade, todo mundo achava maravilhoso, mas quando tu vai lá pro profissional, pra técnica, na hora do vamos ver, aí tu percebe que, né, muita coisa que eu fazia era muito espontânea, mas não tinha técnica, não tinha o porquê. E aí quando você começa a ser obrigado a colocar os porquês, as técnicas, aí você já, se eu não souber eu vou passar vergonha. Aí você tem que, esse processo de, tipo, voltei pro zero, vou começar a realmente entender o que eu tô fazendo e estudar e me desenvolver. E nessa época, então, foi quando você foi para São Paulo, para uma Macunaíma. Teatro Escola Macunaíma. Maravilhoso, né, gente? Tem história. Teatro Escola é uma das principais referências, se a gente for ver hoje em dia. Foi uma experiência maravilhosa. Fiquei 4 anos estudando, então para mim foi muito bom. Eles faziam apresentações a cada semestre, né? Então, cada semestre a gente apresentava uma peça. Primeiro semestre era só uma cena, depois, né, uma peça. Então, uma coisa, né, especial para mim já foi esse primeiro semestre, né? Que a gente ficou 6 meses estudando para montar uma cena. Então estudando uma cena por 6 meses para poder fazer uma apresentação dela. Então uma coisa que a gente não tinha. Quer dizer, o nível de rigor, de técnica, você conseguiu realmente, nossa, se desenvolver incrível. Eu nem sabia também, isso para mim é muito bacana, porque você está 6 meses focado numa única apresentação, né? Modelo de apresentação, isso faz você ter um nível técnico altíssimo. Exato. De cuidado, de entendimento, né, do que cada movimento tem que ser coreografado, né? Naqui era tudo improvisado, eu era bom nesse sentido de improvisação, tinha uma facilidade muito boa, e isso eu me destacava lá no Teatro Escola Macunaíma. Mas quando chegava nesse processo mais linear, tinha coreografia, ação, braço vai, braço vem, pensou, ação vai, que é uma coisa que depois foi me exigido depois no cinema, né, com esse entendimento. Então isso para mim foi um desafio bem maior, porque aí exigia um grau de estudo que eu não tinha antes. E isso foi exigido. E fora os acessos aos clássicos, né? Então no teatro a gente fazia com Shakespeare, fazia com vários autores que eu nem conhecia, não tinha conhecimento deles. Então conhecer esses autores de teatro e fazer essas cenas, isso também me enriqueceu muito, no sentido de entender repertório, montagem de cena, construção de cena, dramaticidade. Então assim, foi muita coisa que enriqueceu bastante o meu repertório artístico e pessoal no sentido da arte, né? Então ali eu conheci a arte de verdade, assim, de forma mais profissional, e eu comecei a mergulhar nesse universo, né? Quando você foi na igreja, que a mãe, que já tinha né, esse filho, já sentiu o seu talento, ok, você foi porque você foi obrigado, mas pelo que você falou, já gostou da ideia, tanto que você chegou, né, até o Macunaíma. Quando você estava lá, que você fez esses 4 anos,
Foi aí que você falou, quero ser... O que você pensou? Falou, quero ser ator? Ou eu quero esse universo, não quero largar mais? Você falou, não, quero viver disso profissionalmente? O que não, a questão da artista já, desde quando eu comecei lá, depois, sei lá, com uns 13 anos de idade, eu já estava convencido de que eu era ator e não precisava mais da minha mãe ali em cima, me obrigando a fazer. Que ela também não, eu ainda precisava porque ela queria que eu fizesse um monte de coisa, então ela não parava. Tá certo. Então, assim, às vezes eu tinha que dar uma segurada, não, deixa esse final de semana eu não vou fazer. Ela, tu não tem ideia, festa da família. Toda a festa de família, ela queria que eu fizesse uma apresentação, aniversário, não sei o que, ela queria, era um negócio assim. Minha mãe queria incessantemente que eu ficasse me apresentando e fazendo apresentações, porque ela entendia que as peças que eu fazia eram peças que tocavam muitas pessoas, então momentos de integração em que tinha muitas pessoas, eram pantomimas, né? Então eram peças curtas de 7, 10 minutos e que tinha uma mensagem muito forte, então ela entendia que aquilo poderia muito ajudar aquela família que estava no conflito assim, conflito assado. Então ela sempre tentava trazer nesse sentido de apoiar aquela família de uma forma artística, que era algo que as pessoas não esperavam, né? Que não tinha essa expectativa de vir algo assim. E também de expor esse processo de exercício de eu fazer sempre, né? E aí ela já tinha um filho que já era talentoso, o filho era dela, ela falou, eu vou juntar um jogador, vou ajudar alguém, passar a mensagem de uma forma mais leve. E depois eu falar, é meu. É meu. Então é isso aí de mim. Então é isso. Então, mas aí a partir dos 3 anos já estava nesse sentido. Só que a questão de ser ator não era algo que eu fazia, inclusive fiz publicidade, fiz comercial para Vivo, Tic-Tac, Itaú, fiz bastante coisas de propaganda, né, nesse período que eu estava estudando. Fiz Monstro do Hopi Hari. Ai, que legal! Uma temporada de Monstro do Hopi Hari, eu fui também, que precisava ficar em São Paulo. E aí, não lembro nem por que eu precisava ficar lá, por alguma ação, e aí consegui esse trabalho lá e tal. Então, assim, trabalhei com uma coisa, mas o meu objetivo principal, eu não queria atuar profissionalmente, novela, essas coisas, mas a gente ficava falando o tempo todo essas coisas, não era o meu propósito. Eu, inicialmente, eu queria, inclusive, me formar, tirar meu DRT, porque eu queria trabalhar com dublagem. Ai, dublagem. Era uma coisa que o meu foco profissional, nessa coisa toda da interpretação, era a dublagem. Eu me satisfazia em continuar fazendo teatro na igreja, eu ficava feliz e não tinha esse negócio. Profissionalmente, eu queria realmente, sempre tive desejo do cinema. Você chegou, mas na dublagem chegou a não cheguei. Cheguei a fazer um teste só, uma vez, um programa infantil, que me chamaram para fazer o teste, e eu fui lá fazer, só que era um programa infantil que tinha musical também, então tinha que cantar também. Então eu nunca estudei canto, então acho que por conta disso acabou não dando certo. A pessoa que estava me chamando estava super empolgada com isso e queria que eu fizesse, mas acho que a parte do canto foi uma parte que quebrou, né? Eu também já cheguei a fazer teste na Globo. Inclusive a Globo uma série que foi feita um tempo atrás, contando a história do Claudinho Bochecha. Aí a produtora de elenco achou que eu era a cara de um deles, não lembro exatamente qual. E ela, inclusive, eu fui e pagou minha passagem daqui pro Rio de Janeiro para fazer o teste lá. Foi passagem paga pela Globo para poder ir lá no Projac fazer o teste para fazer esse personagem. Então, cheguei a fazer alguns testes nesse sentido para coisa de interpretação para TV, né, para fazer um projeto maior. Mas é isso, assim, não passou disso. E meu foco realmente, eu queria um pouco na dublagem, mas só foi esse único teste que foi. Porque foi foi no meio do curso de teatro, né? Eu precisava para fazer dublagem, eu precisava do DRT. Isso. Não pode fazer dublagem sem DRT. Exatamente. E na metade do curso de teatro, aí apareceu o Queiro na minha vida, entendeu? Conta disso. Então foi no meio desses 4 anos que você ficou lá, aí em São Paulo. Foi que apareceu. Já tinha 19, aí eu comecei a fazer uma faculdade de publicidade, porque eu tinha um desejo profissionalmente de fazer cinema. Não sei de onde veio esse desejo, nem não sei explicar o que eu vi, o que me chamou a atenção, porque eu não tinha realmente acesso a nada nesse sentido, mas é algo que me despertava para querer fazer cinema. Eu comecei a estudar publicidade porque só tinha rádio e TV aqui na região. Baixada não tinha, né? Curso de cinema na faculdade. Então fiquei um ano lá apresentei notícia do campus, foi bem legal. Esse um ano de faculdade de publicidade que eu fiz muita coisa. Fiz estágio na TV Santa Cecília, apresentei o programa Notícia do Campus lá. Ah, que legal. Fiz um monte de coisa nesse um ano que eu fiquei lá. Foi bem bacana. Mas aí apareceu o Queiro, então eu fui chamado, fiz um teste para atuar no longa-metragem Queiro, como sendo um dos jovens que estava ali preso na FEBEM, na época, né?
chamava FEBEM, Fundação Casa. E aí desse processo, 6 meses depois eles me chamaram, que foi o teste dos testes, 6 meses depois que foi chamado, foi em junho, julho que eu fiz o teste, foi chamado em dezembro para fazer. E demora, normalmente demora assim mesmo ou não? Não tanto, porque é um processo, esse era um processo mais longo, né? Então eles fizeram entrevistas com jovens em toda a periferia da Baixada Santista. E Guarujá, São Vicente. Então eles foram em vários lugares fazer teste para poder achar jovens. Né? Pelo que foram mais de 1.200 jovens que eles entrevistaram para poder fazer esse teste, descobrir os 40 que foi lá fazer o filme. Parabéns. Então foi bem intenso, né? Então foi um material extenso para eles acharem. Depois disso, essa chamada foi para fazer um segundo teste, que foi de acho que 2 meses, 1 mês, assim, que foi um período de oficina de interpretação. Uma penca linda de garotos ainda, e desse que foi que saiu os 40. Que foi selecionado. Então, assim, foi um processo bem pesado de seleção de elenco para poder estar no filme. E aí eu fui selecionado para fazer esse filme. E aí, a partir de fazendo Queiro, ainda a questão da atuação, para mim foi legal, bacana. Mas logo depois que acabou o Queiro, eles ofereceram eles abriram o projeto Oficinas Queiro, que fala sobre produção audiovisual. Né? Então, o objetivo do projeto era Oficinas Queiro, empreendedorismo e cidadania através do cinema. Então eles queriam ajudar a gente a formular e desenvolver nossos próprios projetos através do cinema. Então seja um filme, ou seja qualquer coisa na nossa vida que exige um planejamento, igual filme, né? Tem que fazer um roteiro, então tem que escrever o que você quer, tem que preparar, fazer a pré-produção, né? Organizar quem vai ter, quem vai fazer o que vai ser, dividir as funções, executar, e depois tem um pós, de ver o que foi feito, ajustar, melhorar. Um processo de cinema é como se fosse um projeto de qualquer coisa para a gente fazer na nossa vida. Então o objetivo era ensinar os jovens a ter essa visão de planejamento e estruturação de um projeto e realização. Então esse era o propósito do projeto. Então eles abriram as Oficinas Queiro, eu entrei, porque já era algo que eu queria, né, do cinema, com os profissionais ainda que gravaram com a gente o Queiro. Então filme, né? Braulio Mantovani, então eram profissionais assim, top do mercado, que estavam dando aula pra gente. E foi aí que eu falei, acho que aqui que é o meu caminho. E aí eu saí da faculdade de publicidade, porque já não era 100% o meu desejo estar ali. E terminei o teatro, porque foi no meio, né? Então eu fiz os 2 últimos anos de teatro. Foi nesses 2 últimos anos que eu fui lá e abri a produtora. Quando terminou o curso de teatro, que foi quando eu tirei o DRT, eu fiquei numa encruzilhada séria da minha vida. Porque eu terminei o curso de teatro, tirei meu DRT. Sim. E aí uma das pessoas que fez curso comigo de teatro me convidou para fazer um musical em São Paulo. Caramba. Só que ao mesmo tempo veio o convite para poder ser um dos sócios da produtora, da Queiro Produtora aqui em Santos. E eu sabia que não ia dar para conciliar os dois. Porque como é que é fazer um musical, ensaiar em São Paulo, ficar um tempão lá fazendo negócio, sendo dono de uma empresa aqui em Santos? Não ia dar. E assim, foi o tipo que tomar a decisão na hora, foi no telefone. Então eu falei pra ele, cara, não dá, eu tô com uma produtora aqui, não dá. E assim, desliguei. Aí depois eu falei, o que eu fiz? Será que eu fiz a escolha certa? Era a minha chance profissional de desenvolver, de primeira oportunidade de verdade prática, não sei o que lá. Fazer o seu nome existir, né, nesse universo. Assim. Mas eu falei, não, eu tenho que tomar decisão. E, cara, uma coisa que eu sempre quis era essa questão, essa oportunidade. Eu nunca quis a oportunidade de ser ator profissional, eu quis a oportunidade do cinema mesmo. Então eu estava tendo aquela oportunidade, eu não podia vender isso para uma outra situação que não era, na verdade, o 100% do que eu queria, né? Então foi aí que eu embarquei e aí foi isso. Então foi embora. Eu acho que quando você também na hora foi uma decisão realmente imediata, mas você já tinha isso no coração, né? Tanto que você falou, eu não sei porquê, mas eu atuava, fazia, né, as peças na igreja, depois fez teatro, fez o curso, fez publicidade, porque não tinha e tal, mas você queria fazer cinema. E aí, acredito eu, que depois que você atuou no filme Queiro, com toda essa estrutura, esse acompanhamento, eu acho que aí você falou, isso aí, é isso que eu quero pra vida. Então me fala, agora... tô adorando isso aqui, quero saber tudo. Me fala, me fala dessa sociedade. Então você acabou o Macunaíma, deu os 4 anos, teve o DRT, e aí você foi convidado para ser sócio da produtora Queiro, me conta isso. Isso. Então era isso. Inicialmente era 5 jovens. A ideia era iniciar a fazer uma cooperativa, porque a ideia era que todo mundo que está participando da oficina, que queria fazer esse processo de ter... Porque assim, o que aconteceu? A gente começou a ter a oportunidade de trabalhos comerciais. Alguns patrocinadores das Oficinas Queiro queriam que a gente produzisse filmes institucionais para eles, porque eles viam a qualidade dos filmes que a gente estava fazendo. Ganhava prêmio em vários festivais, os primeiros filmes que a gente produziu, né? Então eles falaram, queremos
fazer alguns filmes pra gente, só que a gente precisava do CNPJ, a gente não tinha esse CNPJ. As oficinas que eu não podia emitir uma nota fiscal nesse sentido. Então, foi aí que eles falaram, tá, então vamos abrir uma cooperativa e vamos, todo mundo que quiser embarcar, embarcou. Só que não teve essa adesão, né? A maior parte das pessoas não estavam nesse processo. E é isso. E então falaram, então beleza, então vamos abrir uma empresa com algum sócio, algumas pessoas aqui que a gente escolher para poder iniciar essa empresa, e quem quiser embarcar depois vai embarcando com essa sociedade que está ativa. Então foi isso, assim, inicialmente pelo que eu soube, nem era, eu era um dos 5 sócios que era ser, né? É que um deles desistiu e nada é à toa, eu acredito nisso. Um deles desistiu, não quis, né? Porque sabia que ia ficar uma vida mais engessada, ele queria uma vida mais livre e tudo mais. E aí foi que me chamaram para poder acessar e ser um desses 5 sócios. E aí a partir daí a coisa se desenvolveu. A gente teve muita sorte no começo, no sentido de guia de Deus assim, porque a gente, logo que abriu a empresa, a gente conseguiu entrar na incubadora de empresas de Santos. Lembro da incubadora. Então a incubadora de empresas de Santos foi uma mãe pra gente no início. Porque antes disso a gente teve... Foram 2 mães, a incubadora de empresas de Santos e o Sebrae. Então eu fiz um curso de plano de negócio do Sebrae, então a gente, antes de abrir a empresa, a gente fez um plano de negócio com um curso que tinha do Sebrae, que é uma pena que acabou. Acabou mesmo, Nossa, foi um curso muito bom. Assim, a gente tentava lá com a nossa ideia e o cara levava a gente por 3 meses para construir o nosso plano de negócio. Junto, né? Acompanhava. E o cara era muito bom, o cara que dava aula, ele é especializado em pegar padarias e que tava falindo assim, e transformar em, como chama essa padaria mais chique? Gourmet? Não, essa padaria mais chique que tem, tipo Nova Era, Empório. Tá. Ele pegava as padarias que estão ali caindo aos pedaços ali, tava só com uma galerinha ali tomando pinga no balcão, comprava elas e transformava em empório. Então, era o negócio dele, assim, ele era muito bom nisso e ele que estava dando aula de construção de negócio pra gente. Então, foi muito legal. Então, com esse plano de negócio a gente apresentou para a incubadora deixou a gente entrar lá para a gente poder ter esse espaço. Pagava R$150 no espaço lá, no imóvel para a gente poder ficar. E foi ali que a gente começou a se desenvolver. Né? Fizemos outros cursos da Brink, também conseguimos um recurso para comprar equipamento. Então foi assim que a produtora começou. E que ano, Jefferson? Só para contextualizar. O ano? Naquele período da incubadora? Acho 2009, 2000, por aí. Tá. Por aí. 2009. Aí ficamos na incubadora 3 anos, né? Até quando a gente saiu foi também depois quando a incubadora fechou. Fechou. A gente ficou até o finalzinho da incubadora ali. E pra mim foi muito bom, porque a incubadora investia em curso, então você trazia uma necessidade de um curso que você mostrava que era importante para o seu negócio, que tinha a ver com inovação, a incubadora bancava o curso, então eu fiz vários cursos assim, R$2.500, R$2.600, cursos caros que a incubadora financiou, bancou, então a minha formação técnica nessa parte de edição, finalização, foi tudo financiado pela incubadora, com esse apoio do Sebrae, do IESP na época. Então foi isso, assim, foi bem bacana esse processo meu de início de empreendedorismo, porque eu tive essa base aí da incubadora e do Sebrae sempre próximos ali, que fortaleceu nessas dificuldades que eu não tinha, eu e todos os outros sócios não tinham. Lógico, de negócio, zero, né? Um olhar de negócio mais avançado, óbvio, para conseguir ter sucesso, né? Então foi isso, então isso foi avançando e foi fazendo a gente crescer, foram vendo os outros trabalhos e a gente foi avançando, né? Depois de um tempo, os outros sócios saíram, porque realmente empreender é muito difícil. Assim, eu tenho a consciência assim, não existe como você empreender sem capital de giro. Assim, você precisa ter um bom plano de negócio e ter um capital de giro. Porque senão você precisa dedicar muito tempo da sua vida sem ganhar nada, porque o teu tempo vai ser o capital, o capital de giro para a coisa acontecer. E aí, assim, não era todo mundo que tinha uma estrutura familiar que apoiava essa ação e nem possibilidade. Então, engravidou, namorado, então teve que começar a correr atrás de outras coisas. Né? Outros pais não apoiavam, via ali e tal, mandavam de trabalhar, dar um jeito. Tem um emprego de verdade. E tudo mais. Então teve de tudo isso, teve de tudo. Então, assim, aí nos últimos anos da empresa, os últimos anos porque eu fiquei na produtora, era só eu como sócio ali, porque ninguém aguentou esse processo de empreendedorismo. Mas, pra mim, isso virou um prazer, entendeu? Eu ia falar, meu Deus, você... O que foi outra paixão que nasceu na minha vida, essa coisa de empreender. Porque pra mim não era pesado, entendeu? Eu gostava disso. A questão do ter o controle da sua vida, você sabia se teve uma baixa no orçamento, no ganho, era porque eu talvez falei alguma coisa, eu preciso melhorar, vender melhor, me aprimorar, e eu fazia outros cursos do Sebrae para poder desenvolver em marketing, venda, em todos os processos para poder resolver aquele buraco que eu percebi que estava tendo na empresa, né? E se tivesse dado certo também, eu ganhava um lucro, ganhava o retorno disso.
Então não dependia muito do outro, assim, no sentido de, alguém me dá uma oportunidade. Não, eu tinha que cavar minhas próprias oportunidades. Isso foi algo que me deixou feliz, assim, e satisfeito com esse processo. Então, foi uma paixão, assim, na minha vida, assim. Porque teve, sim, vários momentos de baixa, mas teve vários momentos de alto. E eu percebi que, putz... É que você entendeu o jogo logo de cara. Você começou a perceber que o empreender fácil não é, mas se você se desenvolver e se dedicar, só depende de você, quer dizer... Então, foi isso. Então, foi uma coisa que foi uma paixão pra mim, entendeu? Foi difícil, não foi fácil, mas aquilo ficou algo muito forte pra mim, por isso eu peguei e falei, vou embora nisso. Então, os outros não aguentou, porque eu acho que não tiveram essa questão, né, de entender o que era isso, queriam como se fossem funcionários, né, da própria empresa, e aí, obviamente, a própria empresa não paga bem, não te dá benefício, não te dá salário. É isso. Então, é isso. Então, a gente foi optando por outros caminhos. E aí foi isso. Então, a coisa foi acontecendo e a gente foi desenvolvendo. Então, depois disso, vários projetos grandes, vários contratos, fizemos sair para o Canal Futura, né, a Fundação Telefônica patrocinando. Então, foram feitos vários projetos grandes que nos ajudaram a esse processo dentro da empresa. E aí eu saí lá da Quero quando eu fiz o Sócrates, né? Que foi uma longa-metragem que foi gravado aqui em Santos, né? E foi um filme que, né, foi o Oscar do filme. Maravilhoso. Filme paralelo, né? Tá inclusive na Netflix, esse filme. Ele ganhou o Oscar do filme de baixo orçamento. O orçamento abaixo de 10 mil dólares, 10 milhões de dólares, né? Entra nesse festival que é o Spirit, né? E aí o Sócrates foi selecionado, porque foi um baixo orçamento. E foi a melhor produção, né, melhor direção, foi indicação de melhor roteiro e melhor... um outro que eu não lembro. Foram 4 prêmios que foi indicado. Então, assim, aí eu fiz esse projeto e eu entendi que já estava na hora de eu começar a tocar a minha vida de forma mais individual, porque de certa forma eu tinha uma sociedade com o Instituto Quero, que estava por detrás da produtora e em sociedade com a produtora em todo esse processo, né? Fiquei 11 anos lá e aí abri a Viraliza Filmes, que é a minha produtora atual, já estou nela há 5 anos. Ia falar, como começou a Viraliza, né? Então foi nessa mudança, né? Nesse desenvolvimento, né? Você falou, não, agora eu já estou pronto para... Já que todo mundo saiu, o cenário mudou, né? E eu acho que o Sócrates também meio que... você já sabia, mas ratificou, né? Acentuou, falou, não, acho que agora dá para... Uma experiência boa, só que foi uma parceria. Eu falei, eu preciso tocar algumas coisas minhas mesmo, individuais. Eu tocava muitos projetos dos outros e as minhas ideias mesmo ficavam na gaveta, por culpa minha mesmo, não era nem culpa de ninguém. Era eu mesmo que não valorizava tanto ela, ficava muito valorizando a ideia do outro e não tocava as minhas coisas, então foi um processo de transição, né? Foi ruim porque eu saí em 2019 e 2020 veio a pandemia, né? Então foi sair da produtora no meio de 2019. 2020 começou a pandemia. Então foi quando eu te conheci, estava no começo da Viraliza. Lembra que a gente fez um projeto, a gente trabalhou juntos também no projeto aqui, do Instituto, em parceria do Instituto Luther King, que foi Sociedade Santista do Samba, que eram as lives ao vivo, porque os shows, tudo, né, foi interrompido pela pandemia, e a gente fez, ele foi o diretor, ele fez toda a parte de vídeo, né, nossa, toda a parte audiovisual. Maravilhoso. E foi quando eu te conheci. Não, já te conhecia, mas foi quando a gente trabalhou de alguma forma lá junto. Jefferson, dá uma paciência, gente, isso é maravilhoso. Que a gente está tudo lá trabalhando na produção, né? Então tinha que. Isso aqui, Jefferson. Foi. Você é um dom, você é um talento muito bom. Então a Viraliza veio de 2019 para cá. Você abriu e. Isso. E aí a minha ideia era focar um pouquinho na ideia inicial, que era. Porque eu queria fazer publicidade, porque eu sabia que o cinema era um demora para dar retorno, porque a arte, a gente sabe que a arte você acaba investindo muito tempo para depois vir um retorno financeiro disso. Então eu falei, eu vou... E eu estava um pouco frustrado nesse aspecto, porque a gente fez um longa-metragem, fomos para os Estados Unidos, e assim, foi para os Estados Unidos, mas só foi o filme, eu não pude ir, porque eu não tinha dinheiro para ir. Gente. Então assim, eu estava meio frustrado com essa questão do cinema na parte financeira. Então eu falei, vou abrir a produtora, vou focar um pouquinho de novo na parte de comercial, publicidade e tudo mais. E depois eu vejo essa questão do cinema, quando eu ficar rico, volto para essa ideia do cinema de novo, né, para poder ficar mais tranquilo, né? Mas não teve jeito, em 2022, né, a produtora também estava em baixa, estava por conta da saída da pandemia, estava uma coisa meio assim. E aí eu falei, eu tenho um projeto que eu estava guardado há muitos anos, há mais de 5 anos, que é o dos Estiladores, né, um documentário
contando a história dos estivadores. Eu falei, eu vou escrever esse projeto no governo do estado, tem pouca chance, porque meu CNPJ é novo, né? Porque é a partir de 2 anos, então ele tinha acabado de fazer 2 anos. Aí eu falei, vou botar e ver o que dá e tal, nem muito esperançoso, mas eu falei, fiz a minha parte, né? Que é fazer o projeto. E, inclusive, sendo bem real, assim, eu escrevi esse projeto, eu tinha a fazer, e no meio do caminho, assim, sei lá, por coisas, por não sei o que lá, a coisa meio deu uma desandada, eu fiquei meio desanimado no dia, assim, eu falei, eu não vou escrever mais não, não vou escrever mais não, parei. Meu Deus. E não ia escrever, não ia escrever. Aí... Mas já estava no final do prazo de inscrição? No último dia. No último dia? No dia. Aí eu falei, não vou escrever mais. Aí eu fui pra casa, a produtora, a Priscila já tava lá comigo, aí eu falei, Priscila, vamos para e tal, deixa isso quieto, a gente vê outro ano fazer isso, não lembro exatamente por quê. Aí em casa, já deitado na cama, era até meia-noite a inscrição. Aí... Tipo, era 11h30. Por que eu não vou escrever esse negócio? Quer saber? Vou escrever esse negócio. Levantei 11 horas da manhã, 11 horas da noite, fui lá, botei todos os textos que já estavam mais ou menos pré-prontos ali, coloquei os que estavam faltando, 11h59. Tá lá o registro, 11h59, a data do envio do projeto. Depois e foi contemplado. Que maravilha. Então, isso, assim, né? essa foi a minha retomada pro cinema. E aí, a partir desse projeto foi aprovado, eu vi, putz, não, tem potencial e tudo mais. Aí eu comecei a participar de outras coisas. Aí a gente começou a se dar bem nesse projeto de criação de projeto, de aprovação. Começou a dar certo, os projetos, a maior parte dos projetos que a gente escrevia eram aprovados. Então a gente começou nesse processo e seguimos. E aí voltamos ao cinema. Vamos explicar melhor isso. Então, vamos lá. Você submeteu a quê? Qual foi? Só para explicar para eles como é que funciona. Isso, é uma lei de incentivo do governo do estado, do PROAC, né? Que é um estadual que é mega concorrido, né? Nossa. Hoje em dia as inscrições estão lá para curta-metragem, dá uma média de 1.500 inscritos de projetos, né? Para 20 selecionados. Então é mega concorrido, não era tão concorrido naquela época, mas era bastante concorrido. Foi, agora tá e aí foi esse PROAC, que é o governo do estado financiando algum projeto cultural de curta-metragem, que eu fui selecionado e fui aprovado para a produção desse filme, né? Então foi basicamente isso. E aí foi isso. Então aí gerou empolgação, começou a produzir outras coisas. Depois veio a Paulo Gustavo em 2023. Aí eu já escrevi 3 projetos. Todos os 3 projetos que eu fiz, todos foram aprovados, consegui executar, né? E aí um deles foi o do Marco Zero, né? Que foi um curta-metragem que a gente lançou esse ano, que teve esse processo de contar a história do Dança de Rua do Brasil, né? Que foi uma coisa que estava naquela coisa de pensar o que ia fazer, por onde vamos e tudo mais. E aí veio a ideia do Marcelo Cirino, viu que não tinha muita coisa nesse sentido, né? E aí a gente foi buscando parceiros, né? Inclusive você como uma delas, para aprofundar essa pesquisa e a gente produzir esse projeto. E aí foi outra coisa que foi bem bacana para a gente de retomada nessa produção audiovisual, porque a gente depois de produzir esse curta-metragem, a gente agora está com um projeto de longa-metragem também, com base nessa história do Marcelo Cirino. Então foi uma retomada e também está nos ajudando a ir para um próximo degrau, que é sair do curta-metragem e entrar no mercado de longa-metragem. Já estamos, né? Porque eu tenho um documentário que eu vou lançar no ano que vem, que é um longa-metragem, né? Que conta a história do primeiro fundador do projeto de recuperação de moradores de rua do Brasil. Então foi gravado em Anápolis, em Goiás. Então, gravamos também no meio da pandemia esse projeto, com baixíssimo orçamento, mas conseguiu um orçamento também do PROAC. Mas foi esse que fez um curta? Não. Esse projeto começou com a ideia de fazer um curta. Tá certo. Era para fazer um curta sobre a história dele. Mas a história do cara, 40 anos de história, é impossível colocar dentro de um curta. Então, no final virou um longa, né, o projeto final dele. E aí, a partir disso que a gente escreveu esse projeto também na lei, na Audi Blanc, né, que também é do governo do estado de São Paulo. A Audi Blanc tem municipais e tem estadual. Isso. Então a gente escreveu na estadual e a gente foi contemplado para poder, um recurso para poder finalizar ele melhor, né, 5.1, uma qualidade melhor, e também colocar ele no cinema. Então, vamos ano que vem lançar esse projeto, o primeiro projeto da Viraliza, que vai para o cinema, efetivamente. É isso, então... Essa está sendo a nossa vida. Tá tranquila, só que não, né? Mas vamos voltar um pouco. Quase bem. Me fala das suas premiações, me fala de tudo. Você circula aí por esse mundo afora. Vamos falar, Jefferson, por favor. Assim, os projetos... Eu atualmente, diretamente não recebi nenhuma premiação técnica, né?
mas todos os projetos, uma parte dos projetos que eu Vocês fiz já recebeu, né? Então, fiz um Ocean, que é um documentário sobre o bairro Ocean, recebeu o prêmio de menção honrosa no Festival de Praia Grande. Então, teve vários projetos meus que ganharam o prêmio, ou esse festival mesmo esse projeto do O Louco dos Mendigos, né, que conta a história do Reverendo Wildo, que é um documentário longa. Ele foi selecionado para um festival nos Estados Unidos, né, no Orlando, Estados Unidos, que é o Oscar do filme cristão, né. Então, ele foi selecionado, foi indicado o prêmio de filme mais inspirador, no outro festival de melhor roteiro. Então, assim, teve muitos projetos. Curta-metragem que produziu o melhor lugar também, ganhou prêmio, vários prêmios, né, em diversos lugares. Então, assim, os projetos que eu tenho feito têm ganhado bastante repercussão, bastante premiação, fora até o do Espírito, o do Sócrates, né? Sim. Como eu sou um dos produtores, também foi assim, essa premiação que ganhou, né, de melhor produção, também foi contemplada a mim, né? Então são essas premiações assim que tem sido bacana, assim, mas assim, o que mais tem sido bacana para mim é mais o retorno mesmo, assim, do conteúdo em si, né? O do Marco Zero foi muito impactante pro pessoal que assistiu Dança de Rua. Então tem sido uma questão muito forte, inclusive de autovalorização deles, dele entender a história deles e, caramba, meu, olha o que a gente conseguiu, olha o potencial que a gente tem, e eles estão numa pegada de animação muito maior por conta desse projeto. Então tem sido muito legal, assim, e é o meu propósito, assim, fazer uns conteúdos que realmente alavanquem, assim, a autoestima, principalmente de artistas negros, né, profissionais negros que entendam aquilo como algo, como um potencial que eles têm. Porque o Dança de Rua, por exemplo, não tinha um site, não tinha um livro, não tem ainda, né? Nada desse tipo. Foi o primeiro projeto mais consolidado que eles tiveram para poder contar a história deles. Então, essas coisas me animam muito, assim, ver as pessoas entendendo aquele material como um material que conta a sua história e ajudar aquela história a não ser mais perdida, né? O Paredes da Estiva foi a mesma coisa, né? Os estivadores também, uma categoria centenária, super importante no Porto de Santos, mas que também o registro não tinha nada, tudo muito jogado, muito espalhado. Então, assim, eu consegui consolidar isso para poder realmente ter, ó, temos aqui. É uma estrutura gigantesca, com vários trabalhadores. Hoje tem bem menos e tem ainda risco disso realmente acabar. Mas se acabar, não, a gente tem essa história registrada. Exato. Até para olhar para trás e falar, meu, foi uma burrada, devia ter mantido, vamos voltar. Ou não, caramba, olha, foi uma evolução. A gente realmente tinha que avançar para um caminho diferente e a gente agora está indo para um maquinário melhor para a gente. Então, quando tem um registro, a gente tem esse poder de olhar para aquilo e entender a história. Agora, quando não tem nenhum registro, a gente só vê o hoje, né? Exato. E as pessoas das novas gerações só olham o hoje e falam, não, é isso. Não, isso aqui não funciona, isso aqui não é legal. Vê através de um recorte. Exato. Então, esses projetos eu tenho ficado feliz com eles porque gera esse questionamento, as pessoas olharem para a história e valorizarem mais a sua história, entendendo principalmente que tem um valor, né? E uma conquista que foi alcançada durante ali um período de tempo em que aquilo foi tocado. Então, isso para mim tem sido a maior gratificação dos projetos que eu tenho feito. Tem alguma coisa de ganhar prêmio e tal, mas eu sou muito focado em duas coisas. Em gerar impacto, transformação das pessoas que assistem, né? Seja ganhando prêmio ou não, e ter quantidade de pessoas que assistem. Porque existe muitos projetos que a gente pode ganhar um monte de prêmio, mas no final ninguém vê, pouca gente vê. E aí dá uma frustração, porque é isso que você falou, né? Você quer agregar, você quer trazer essa informação, né? Você quer cada vez mais, né? Deixar isso mais... pulverizar as informações, né? Trazer isso de forma geral para o grande público, né? E é uma prestação, na verdade, é uma prestação prestação sociocultural, né? É trazer a história da sociedade, coisas que são relevantes, importantes, que realmente fizeram a diferença, fazem, ou agregam no dia a dia e consolidar isso, e trazer um registro, trazer uma perpetuação, porque é isso. Se você pegar o Marco Zero, não importa, né? Não importa o tempo. E, nossa, no século passado começou, nossa, não sei quantos mil, sei lá, seu neto, né? Não importa. Um dia teve um grupo que surgiu com essa ideia, né? Os estivadores também, quer dizer, um grupo organizado de alguma forma, que era feito desse jeito. Então, isso não tem preço no sentido histórico, social, né? E histórico. Então, eu acho isso maravilhoso. E me fale novidades. Você falou desse longa, que vocês já estão planejando. Tem alguma outra coisa aí? Nosso foco agora está nesse processo mesmo, né, de consolidar cada vez mais essa visão, né, de objetivo da produtora. Então,
histórias de pessoas negras, eu gosto muito de histórias reais, né? A gente sabe que a gente pode criar um monte de coisa e podemos ser criativos e tudo isso é muito válido, né? Você criar uma história de ficção. Mas eu sei que existem muitas histórias reais que são impactantes, transformadoras e por serem reais, são mais fortes para mim do que já assisti um filme que eu fiquei, nossa, que filme sensacional. E quando apareceu a história ali, que era uma pessoa real, eu falei, não acredito. Então o negócio vira o dobro para mim. Então, para mim, a coisa do real é muito forte. Então, eu sou um pesquisador um pouco nesse sentido, assim, buscar essas histórias reais, verdadeiras e transformar isso em cinema para que as pessoas entendam o poder que a gente tem, né, de se a gente se dedicar, a gente focar, né, colocar as coisas diante de Deus, ser perseverante diante das dificuldades, das lutas que vão vir e o resultado que a gente pode alcançar. Então, assim, os projetos que a gente tem atualmente são nesse sentido. Então, o Marcelo Cirino é uma grande inspiração, então a gente está com um projeto nesse sentido, focado na história dele, fazendo um longa-metragem de ficção, né, contando a história dele. Então, tem esse projeto que a gente vai lançar, e aí tem um outro que a gente está desenvolvendo, que tem um pouco a ver mais com a nossa essência, né, que tem, porque a gente... uma coisa que eu vejo, para mim, tem dois problemas na história do negro no Brasil, né? Um ponto é a gente não saber a nossa geração, né? Eu vejo muita gente falando, eu sou descendente de português, meu avô, tataravô veio não sei de onde, navio X, não sei o que lá. Todo mundo dos outros países, migrantes que vieram no Brasil, todo mundo conhece a sua genealogia, né? Então, que muitos tiram cidadania de não sei de onde, não sei do que, porque sabe exatamente de onde seus pais vieram e como vieram, né? Os seus avós e por aí vai. A gente não tem isso. Não, nosso ponto de partida foi quando chegaram os então, nossos ancestrais aqui. Então, a gente não tem isso. Então, isso para mim, o projeto tem a ver com isso. De conhecer esses africanos, né? Que vieram para cá, né? Trazidos como escravos, né? Nem trazidos, né? Para a expressão correta, né? Foram capturados, sequestrados, né? Para o Brasil. Então, conhecer um pouquinho mais dessa cultura, né? Africana, né? Que não é de um continente, né? Mas de uma localidade específica, que foi a maior parte desses escravos vieram, né? Escravizados vieram de lá. E a gente entendeu outro ponto para mim, que é algo que eu acho que a gente não entende ao certo, e acho que o público em geral também não entende, foi o que aconteceu nos navios que trouxeram esses escravos. Então, eu acho que tem pouco material que mostra o sofrimento que foi passado durante esse trajeto, né? Que era um trajeto longo, né? Até vir para cá, no espaço apertado, não dava nem para ficar de pé nesse espaço. Exato. Então, trazer um pouco dessa realidade para as pessoas entenderem qual foi esse processo de sofrimento, né? De entender quanto isso foi ruim e a quantidade de pessoas que morreram nesse percurso e processo, né, que a gente vê o Holocausto, que realmente foi uma tragédia gigantesca, mas por muito, e não desmerecendo, com todo respeito. Mas não é competição de tragédia. Não é competição de tragédia. Mas eu acho que é uma história que precisa ser contada muito tanto quanto o Holocausto, e muitas vezes não é. E eu tenho um objetivo de fazer isso para tentar registrar um pouco mais, contar essa história, para que a gente precise entender isso, entender nossas origens, entender como foi o processo de vir daqui, e também entender que isso foi um processo de resistência, que mesmo até nesse processo houve resistência, teve pessoas que lutaram para não chegar, para tomarem conta dos navios. Então, assim, esse processo aconteceu e a gente lutou o tempo todo, desde o começo, desde a saída até aqui. Então, esse espírito de luta, que acho que muitas pessoas às vezes perdem, não, é melhor deixar, não, deixa passar, não, acontece, não sei o quê. Não, se a gente não manter esse espírito, que foi o espírito que desde o começo a gente tem e a gente vem lutando, e por isso que estamos vivos por isso até que hoje estamos aqui. Vivos, não fomos, até hoje aqui. Como diz isso precisa ser. Mano Brown, nós não fomos, nossas ancestrais não foram comida de tubarão, então a gente precisa ainda entender um pouco mais essa história e valorizar isso no sentido de entender que nós vencemos isso. Vencemos isso. Da mesma forma que tem mais pessoas que sobreviveram de outras tragédias, nós também somos. Exatamente. Nossos pais, avós venceram esse caos aqui, chegaram mesmo diante disso aqui e construíram muitas coisas que existem construídas hoje por negro, passando por tudo isso. Então a gente precisa conhecer e valorizar um pouco mais essa história nossa. Então esse é um projeto de uma trilogia que eu quero fazer dentro desse contexto. Mas é o que a gente está atualmente trabalhando forte nisso. E atualmente são esses projetos aí que a gente está planejando. Maravilhoso. E o que você pode não, acho que é legal, você sabe, óbvio. Para um Jefferson hoje, novo, que está querendo trabalhar com audiovisual, até porque
né? Hoje, em 2025, claro, estamos num outro momento onde a tecnologia já faz parte da nossa rotina como um todo, o olhar, né, da questão audiovisual é muito mais um dia, já faz parte do nosso cenário, então muitos jovens já, acho que alguns jovens entendem e querem trabalhar disso de uma forma bacana, né? Antes, você era a mãe trouxe para a cultura, você foi uma coisa interna, não era tão popular, não fazia parte da nossa rotina, hoje faz. Então, o que você pode dizer para os jovens de hoje que estão aí, que queiram trabalhar com audiovisual em geral, principalmente na parte de filme, que é que você faz, o que é realmente tem uma dedicação mais peculiar? Acho que a primeira coisa é aprender a trabalhar com o que tem, né? Então a gente muitas vezes, principalmente quando a gente fala de cinema, né? A gente quer ter uma super câmera, quer ter uma produtora por trás, quer ter um monte de coisa para poder fazer o cinema. E nessa minha história eu descobri que não, a gente precisa trabalhar com o que tem. Se tem um celular, passa com o celular. Hoje tem aquelas micro novelas, né? Que tá em Verdade. alta. Então, assim, existem várias formas de você fazer audiovisual. A gente fazia no Queiro sem recurso nenhum, né? Com apoio, aprendendo a pedir água, alimentação, locação para as pessoas. Então a gente precisa aprender a trabalhar a primeira coisa com o que tem, né? E depois valorizar os seus talentos individuais. Que assim, de novo, às vezes você quer ser um diretor, às vezes você quer ser tal coisa, e às vezes mais você tem um talento inicial para tal coisa, você já tem facilidade com tal coisa. Então começa com aquilo ali que você está começando. No caso foi isso. Né? Hoje eu edito pouquíssimo, mas meu início foi 100% edição. O que me segurou financeiramente no audiovisual foi a edição. Então, é um percurso na nossa vida. Então, a gente precisa aprender onde está, para mim, fácil começar. Eu tenho um bom computador, então, posso começar com edição. Eu tenho um bom celular que consigo filmar, então posso começar filmando. E começa, entendeu? Porque o audiovisual é muito de portfólio. Então, você pode ter um currículo lindo, né, de estudo em várias faculdades. Eu queria estudar na Federal, de não sei de onde. Assim, se você pode ter feito nada disso, mas se você tem um portfólio de coisas que você já fez, já realizou, já testou, colocou em prática, o mercado já vai te olhar de outra forma. E aí você já tem uma capacidade maior de fazer isso. Então, o meu início no audiovisual foi nesse sentido, assim, de entender os valores e as coisas que já existiam em mim que me fortaleciam, né? Então, efetivamente, no cinema eu comecei como preparador de elenco, que era por conta do talento que eu tinha com o teatro. Então, o primeiro projeto que eu fiz foi como preparador de elenco, mas eu não queria, né, essa ação dentro do cinema, eu queria um outro caminho. Depois eu fui para edição, mas para edição, o primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo de foto. Então eu peguei um vídeo de foto de um projeto que ninguém queria fazer, porque era um vídeo de foto, ia ser chato, ninguém queria fazer, então eu fui lá, aprendi, gostei, porque ficava repetindo, então me ajudou muito a aprender a edição, porque foi repetindo muitos movimentos, né, no processo de foto. Fui para o vídeo institucional, então eu fui caminhando com o que eu tinha nas minhas mãos, não ficando só olhando para o futuro e ignorando o que estava ali acessível para mim. Então essa é uma dica primordial, assim, e entender que é isso, assim, nada vai ser fácil. E as primeiras coisas, sim, vai ficar ruim. Não vai ficar bom. Você não vai fazer a Netflix amar o teu primeiro filme, teu primeiro projeto. Muito bom, muito bom, entendeu? Não vai. Mas isso faz parte da tua história, e mais do que da sua história, do teu processo de aprendizado. Então, a gente fez vários filmes que a gente olha para trás e fala, nossa, enquadramento zoado, não sei o quê, olha, não sei o quê, tá sujo ali, tá tremendo. Mas foi isso que nos ajudou a aprender a não fazer mais isso para frente. Se eu não tivesse feito, talvez eu nunca teria aprendido, e talvez uma oportunidade top que tivesse na minha mão, eu ia cometer aqueles erros. Exato. E ali eu já não poderia fazer isso. Perfeito. Então, é isso, assim. O primeiro ponto principal é esse, né? E, na mão de Deus, vai confiando, crendo, e Deus vai dando força para você chegar até onde você planejou, e é o que Ele também planejou para você. Tem mais alguma coisa que você queira dar um recado, alguma coisa? É isso. E por último, é só essa questão mesmo do empreendedorismo, assim. Empreendedorismo é algo muito poderoso, né, nas nossas mãos, porque não nos deixa dependente de outras pessoas, de um currículo que você entrega, a pessoa olha para sua cara e gosta de você. Então, o empreendedorismo, você consegue você mesmo caçar as suas oportunidades. Mas até para empreender, você precisa se preparar. Você precisa buscar estudos, buscar formas. Então, o Sebrae foi a minha casa, e eu acho que ainda serve para muita gente, assim. Então, tem muito empreendedor que nunca pisou no Sebrae. Cara, isso é uma falha gigantesca, assim. Porque a hora que você pôr o pé lá dentro, você vai ver o quanto de problema você tem e que você pode resolver com uma planilha de Excel, com uma mudança, né, na estratégia. Então, assim,
aprendam se comuniquem com o ILK, com outras instituições que apoiem empreendedores, porque isso vai sim te ajudar a empreender, porque a maior parte dos empreendedores são negros, né? Então, esses pequenos empreendedores, sim, de coisas pequenas ali, sim, mas assim, de talentos absurdos que eles poderiam chegar a coisas gigantescas, né? Eu já tive situações, de ver empreendedores negros, assim, tipo, vendendo negócio de caranguejo, assim, um pacote de caranguejo, de carne de caranguejo, já com a carne, desse tamanho, meio quilo, aí vendendo a R$50. Porque não entendia o valor do seu trabalho, entendeu? Porque não entendia que aquilo era precioso para algumas pessoas. Pode ser que para a pessoa que você talvez venda ali na beira da estrada, ou para algum lugar ali do lado, para o teu vizinho, aquilo para ele não serve para nada, né? Mas existe um público que acha aquilo valioso. Então você que se comunicando com pessoas que trabalham nessa área de empreendedorismo, elas vão te ajudar a enxergar e olhar para quem realmente valoriza o teu trabalho. Porque a gente fica batendo às vezes na porta de pessoas que não valorizam. E o empreender é a gente ter esse potencial de, cara, eu vou procurar quem valoriza. E eu valorizo ao ponto de pagar mais caro do que estão pagando comumente no negócio. Porque para ele, o que eu tenho, a minha história, o meu contexto, a minha entrega é muito relevante. Então, essa questão de conversar com outras pessoas para buscar esse teu público que valoriza o teu trabalho e você efetivamente ser bem remunerado pelo que você faz parte desse processo de você se conectar com outros empreendedores e outras pessoas que trabalham nesse sentido. Então, não seja solitário, né? Vá buscar pessoas para poder caminhar com você nessa área, porque isso vai fazer total diferença no teu crescimento rápido e não sofrer talvez o tanto que eu sofri lá naquele começo, né? Muitas vezes sozinho em alguns aspectos. Perfeito. Eu posso falar, completando, e é isso, gente, se conecte. Eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo e achava que, até então, Jefferson, fui gestora, enfim, toda uma carreira bonitinha lá, do começo, meio e fim, no mundo corporativo. Como eu trabalhei em empresa, eu tinha equipe, eu achava que já tinha pelo menos meio caminho andado aí de entendimento sobre negócio. Mentira, não tinha nada, porque o olhar do empreendedor, quando a gente empreende, é uma outra visão. Claro que a soma do meu conhecimento ajudou para o meu negócio. Mas o que fez a diferença quando eu comecei exatamente isso no início, quando eu comecei a me conectar, sair do meu mundo, sabe? Achando que... E no começo você não tem grana, gente. No começo você não tem dinheiro. Aí você fala, eu não vou num grupo tal, porque lá todo mundo já é bem sucedido. Eu achava isso. Eu não vou não sei o quê, porque... Vai. Se conecta. Ou tem projetos free, que nem aqui do ILK, o Sebrae também, que é parceiro nosso, e que é uma referência, e eu também já me ajudou muito. Tem muitos projetos que são free também. Não estou falando para você só ir no free, mas às vezes naquele momento é o que tem. Então, vai se conectar. E quando você começa a ver que tem outras pessoas e que tem outras informações, outros caminhos, e o que você faz tem o valor. Talvez nem você perceba, você talvez vá por habilidade, porque aquilo para você consegue fazer tranquilamente, por amor, você não consegue ter a dimensão da sua capacidade de desenvolver aquilo. Você foi ótimo. Jefferson, acabou. Obrigada, mil vezes obrigada. E eu estou muito, muito feliz, porque nós todos do ILK, a gente gosta realmente de trazer pessoas que já têm aí uma trajetória, não precisa, né? Não é nem o tempo, se é muito tempo, mas tem uma riqueza de desenvolvimento, né? De vontade de se desenvolver e que conta alguma coisa que realmente faz a diferença para que todos nós, eu aqui me espelhe e que nos ajude aí no mundo dos negócios. Obrigada. Lembrando, se você não se inscreve, se inscreva no canal. Aqui, toca o sininho. Eu adoro falar isso. Mas gente, porque isso ajuda vocês. Porque aqui sempre tem informações e assuntos e bate-papos contando a história de profissionais da nossa região, mas de alguma forma também nos inspira enquanto empreendedores ou pessoas ligadas ao negócio a gente se desenvolver. Até o próximo. Tchau, tchau.